Você pode escrever a sua história de dor. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Olá, galera, como estão? Ai, que maravilha estar aqui. Então, no meu vídeo anterior, eu falei um pouco de como foi apenas minha decisão de, de largar as redes sociais. E no vídeo eu comentei que eu vim para cá, para o Canadá, com um contrato de trabalho de um hotel muito conhecido, que eu não sabia nem que existia, muito menos essa cidade que eu moro hoje, eu não sabia nem que existia no mapa, inclusive, e foi assim, totalmente coisa de Deus. Eu, como falei a vocês, eu sou de Recife, Pernambuco, né, a nossa Veneza brasileira. Não sei se vocês conhecem Recife, mas sugiro ir conhecer. É uma cidade linda. E eu vendia caldinho. Na rua. Eu tinha uma espécie de tenda. Você bota uma lona branca ou uma lona azul sobre uma ferragem. E a gente tinha isso no estacionamento lá de um armazém. A gente tinha no estacionamento. E por muitos anos, por quase 16 anos, eu vendi caldinho na rua. E no Brasil é bem comum, principalmente no Nordeste. Eu não sei nas outras regiões, Sudeste, Sul, acho um pouco difícil, mas no Nordeste é bem comum você fazer a sua comida de panela, colocar na tenda, colocar um todo e você vender. Geralmente nos finais de semana. E era assim que eu fazia, sábado e domingo. Então, para falar um pouco do meu começo, como foi essa questão do... Eu me formei em... Eu lá com meus 22, 23 anos, meio perdido, sem saber o que fazer da vida. Minha mãe sempre foi cozinheira, de mão cheia, e por uma boa parte da vida sempre teve restaurante, né? Empresas de alimentação, restaurante. E minha mãe, vendo que eu estava um pouco perdido, fez: não, porque eu não vai fazer um curso no Senac. E eu fui pro Senac fazer um curso no Senac de cozinha. E é um curso que ainda hoje é super exigente, super procurado, porque são 9 meses de curso, porém você tem que ficar o dia todo no Senac. Você é como se fosse um funcionário, porque o Senac ele tem a escola ele tem o restaurante próprio deles lá, e se eu não me engano é o segundo maior prédio da América Latina, a segunda maior cozinha da América Latina, o Senac da Visconde Suassuna, lá de Recife. Geralmente os Senac são assim, eles são muito bem estruturados, né? O Senac, Sebrae, os 5 S's, né? Senac, Sebrae, Senai, esqueci os outros dois. Mas eu fazia o Senac. E fiz um tempo lá um pouco de francês, que aí em outros vídeos eu vou dizer como é que começou a minha saga no francês, que perdura até hoje. Mas eu entrei no Senac, fiz o curso, 9 meses, me formei cozinheiro, porque você, como falei, você passa o dia todo lá.
Então é muito difícil porque você tem que trabalhar, você tem que se manter. Então minha mãe era desde o comecinho aí, desde o comecinho, foi mais ou menos a única que meio que acreditou nessa minha área de cozinha. Mas me formei no Senac. Depois do Senac eu ingressei na faculdade, fiz o curso o curso de formação tecnólogo, voltado para gastronomia, né, que é um curso superior. Então me formei lá na Maurício de Nassau, no Recife. E paralelo a isso eu tinha um caldinho. Minha mãe começou com caldinho e depois ela passou o caldinho para mim. Eu trabalhava com ela, depois ela passou o caldinho, eu assumi o caldinho e fiquei com o caldinho. Então nessa história toda foram quase 17 anos, 18 anos vendendo caldinho na rua. Então, como eu falei, né, no Nordeste é bem comum isso, você fazer. E qual o caldinho que eu vendia? Eu vendia feijoada, vendia dobradinha, vendia sururu, sarapatel, caldeirada. E era isso. Por 17 anos vendendo e fazendo amigos, fazendo cliente. E vou falar um pouco das minhas aventuras, sim. Com encomendas, com eventos grandiosíssimos que eu peguei. Tudo Deus já me preparando, tudo Deus já me mostrando que tudo é possível com Ele. E nessa época eu não era cristão, tá? Nessa época eu não era cristão. Nessa época eu só ia de vez em quando com minha mãe na igreja, com minha irmã na igreja. E minha mãe e minha irmã sempre foram. Mas eu não era. E foi nessa época aí do caldinho, da faculdade que eu conheci a minha esposa na faculdade. E começa a minha jornada aí com minha esposa, né, a partir da faculdade, que a gente se conheceu lá, namorou, e estamos, graças a Deus, aqui até hoje e vamos até quando um ou outro morrer. Mas falando da minha vida como cozinheiro, trabalhei em poucas empresas e trabalhei na empresa da minha mãe também. Mas quando eu migro para a faculdade, da faculdade eu migro para assumir só o caldinho. E do caldinho surge a vontade de vir para o Canadá, porque eu já tinha, bem antes, 2015, 2016, eu já tinha vontade de vir para cá, porque eu sempre gostei da língua francesa, porque é o berço da gastronomia, é a língua francesa. Então, eu fazia alguns cursos, fazia um curso, parava. Vou falar também dessa minha trajetória de cursos, de como você pode ingressar no idioma e fazer um idioma. E se você se entregar mesmo, você consegue, você dá voos que você nem imagina. Mas eu assumi o caldinho, né, saí da faculdade, conheci minha esposa, a gente começou a frequentar mais igreja, e Deus já vem me preparando, me levando, juntamente com minha esposa, me levando para coinonias, que são pequenas células da igreja. Eu já começo a participar aí de coinonias, de células. E nessas células que eu vou, nessas células que eu começo a frequentar, que são pequenos encontros, pequenos grupos da igreja, que eu até aqui no Canadá continuo frequentando, e aconselho muito a vocês procurar uma célula, primeiro procurar uma igreja, a igreja mais perto da casa de vocês, se enturmar, começar a frequentar, que esse é o caminho, meu irmão. Esse é o caminho, não tem outro caminho, não existe outro. Então, aí começo a frequentar algumas células, eu aceito Jesus a partir de uma célula dessas, que isso aí eu vou falar em outros vídeos, eu vou comentar com vocês como foi a minha convenção com Cristo, como foi a minha conversão, que muitos dizem, né, existe a própria Bíblia, ela fala disso, mas existem pastores, existem estudiosos que falam que você foi batizado, né? Mas a conversão é com o tempo. Já tem outros estudos que dizem que a conversão é na hora. Mas enfim, a gente não vai entrar nesse assunto agora não.
O que eu quero falar a vocês é que quando você é convertido, quando você é batizado no Espírito Santo, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. E foi assim comigo. E é isso que eu quero mostrar a vocês, que esse é o único caminho, meu irmão. Não existe outro. Então, a partir daí começa a... Aí eu me e vai gaguejando mesmo, que eu não vou editar, não vou mudar. A partir daí eu me converti, e a partir daí em outros vídeos eu vou mostrar a vocês como é que foi a história que eu bati o martelo para vir para cá, que foi quando a gente vendeu o apartamento, quando eu e minha esposa decidiu vender apartamento, aí a gente já casou, né, já noivou, casou, já estamos casados, eu já estou convertido, e a gente começa a nossa luta e a nossa decisão para vir para o Canadá, que não foi nada fácil. Deus mexeu muito comigo nesse processo. Deus me mostrou nesse processo que temos que confiar, sobretudo, não só confiar, mas deixar tudo nas mãos dele, e que isso aí eu vou mostrar a vocês como é que foi esse processo. Mas foi a partir desse momento que eu comecei a entregar a Deus, que foi a partir desse momento que a gente começou a bater o martelo para vir para cá. Foi quando a gente começou a vender tudo da gente, e que eu consegui um emprego, né? E no próximo vídeo eu vou dizer a vocês como foi que eu consegui, da forma como foi que eu consegui e como eu cheguei aqui no Canadá. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.